Olá, seja muito bem-vindo ao Fé em Dia. Hoje é a reflexão de número 4, em Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o arranquemos? E ele respondeu: Não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Para que possamos iniciar a explicação dessa parábola, é importante explicar o que é uma parábola. Parábola é uma história curta, simples, que usa analogias e situações do cotidiano para explicar ideias complexas, transmitindo ensinamentos morais e também espirituais. É uma ferramenta linguística para simplificar a exposição de uma ideia difícil de ser compreendida pelo ouvinte, mas também é um método para prender a atenção do ouvinte, que, se não estiver prestando atenção, não consegue compreender todo o sentido da história. Geralmente não entrega uma resposta pronta, mas convida o ouvinte à reflexão. Bom, agora vamos à explicação da parábola. O homem aqui dito é Jesus Cristo. A boa semente é tanto a palavra de Deus como os filhos de Deus. E o campo é o mundo onde vivemos. Os homens, no plural, refere-se à igreja, que muitas vezes anda adormecida, ou em um momento de descuido, deixa o joio entrar. O inimigo refere-se ao diabo, e o joio são os apóstatas, aqueles que abandonaram a fé. O trigo são os cristãos genuínos. E aqui é importante frisar que o joio não diz respeito a pessoas não crentes, mas sim aos crentes que um dia confessaram a Cristo, mas que abandonaram o verdadeiro evangelho em algum momento da sua vida. Não teria como o joio falar de pessoas que nunca viveram o evangelho, pois estas são muito diferentes dos cristãos. E o joio é muito semelhante ao trigo, ou seja, é um cristão falso, que muito se parece com um cristão verdadeiro. O joio é uma erva daninha e concorre com o trigo pelos nutrientes do solo, ou seja, o joio e o trigo têm acesso aos mesmos nutrientes. São pessoas que têm acesso à mesma palavra pastoral, à mesma pregação, ao mesmo aconselhamento. A diferença é que o joio não frutifica com os nutrientes que o joio recebe. Ele gera somente folhas e casca. Então, tudo aquilo que ele recebe de nutrientes não é convertido em fruto. Já o trigo, que é a erva mencionada no versículo, frutifica, gera semente. Ou seja, a diferença entre o trigo e o joio é o fruto. O verdadeiro cristão, ele frutifica. Ambos têm folhas e casca. Ambos têm aparência semelhante, então, ao olho natural. Ambos parecem ser a mesma coisa, mas dentro da casca de um, a semente. Já do outro, está vazio. A olho natural, podemos não conseguir discernir quem é joio ou trigo, mas quem conhece o interior facilmente enxerga a diferença. Jesus semeou boa semente, pregou o evangelho genuíno, e esse evangelho, ele atrai todo o tipo de gente, pessoas boas e ruins, bem intencionadas e mal intencionadas. Infelizmente, o inimigo de nossas almas arrebata alguns corações de entre o povo de Deus. E ele prefere trabalhar através dessas pessoas que se dizem cristãs, pois assim o estrago é grande, uma vez que ações negativas vindo de um crente têm maior impacto nas pessoas à sua volta. Os servos, ao perceberem o joio, querem arrancá-lo. Porém, é interessante que o homem diz que não sejam arrancados, pois arrancar precocemente causaria danos também no trigo, uma vez que é difícil distingui-los, e também uma vez que o joio está agarrado às raízes do trigo.
O cristão genuíno não deve expulsar da igreja o cristão falso, pois, junto com ele, alguns cristãos que estão no início da caminhada, como trigos verdes ainda, poderiam sair junto. A verdade é que não fomos chamados para julgar quem pode e quem não pode participar da igreja. Deus permite que todos participem e que tenham a chance de serem transformados pela palavra. Porém, aqueles que não se deixarem ser transformados serão recolhidos no momento oportuno. O joio e o trigo conviverão por um bom tempo juntos, até que chegue o momento em que ambos serão ceifados, ou seja, colhidos. No início é difícil diferenciar o joio do trigo, pois no início, onde não há frutos gerados, ainda ambos são muito semelhantes. Mas à medida que o trigo vai maturando, vai amadurecendo, ele vai gerando sementes. E essas sementes vão crescendo, fazendo com que ele se curve por conta do peso das sementes. Então, quanto mais maduro, mais frutos. Quanto mais maduro, mais o trigo se curva. Quanto mais maduro, mais ele é maleável. Já o joio, no passar do tempo, ele segue rígido, sem se curvar, pois está oco, sem sementes. Então o joio será ceifado para ser queimado, pois o joio não tem frutos, não tem serventia alguma para o senhor do celeiro. Agora o trigo é recolhido no celeiro, pois o trigo serve de alimento para pessoas e animais, sendo um alimento fundamental à sobrevivência.